Nós vamos ler a carta, o livro, começando o versículo 1, nós vamos ler até o versículo 8. Apocalipse 1, de 1 a 8. Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João, o qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo quanto a tudo que viu. Bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. João, às 7 igrejas que se encontram na Ásia, graça e paz a vós outros, da parte daquele que é, que era e que há de vir, da parte dos 7 espíritos que se acham diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai. A ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, até quantos o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, certamente. Amém. Eu sou o Alfa e Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Amém, né? Uma palavra poderosa, porque é a palavra de Deus, nesse início desse livro. A revelação que Deus tem dado ao ser humano, que se iniciou com os primeiros 5 livros, o Pentateuco, quando Deus disse a Moisés que escrevesse em livro aquilo que ele estava ouvindo e vendo. Começou ali a revelação, com a criação, e essa revelação se tornou progressiva. Logo, no princípio, a promessa da vinda do Messias, ou o descendente da mulher, a semente da mulher. E o livro do Apocalipse, ele fecha essa revelação escrita, exatamente mostrando que aquele prometido, ele triunfa sobre tudo e sobre todos. O inimigo é completamente derrotado, ele assume todo o poder do universo, sobre todos os soberanos, sobre todos os reis da terra. Há muita curiosidade e há muita superstição quanto ao livro de Apocalipse. Eu conheci um senhor de uma outra denominação que dizia assim: eu não gosto de ler o livro de Apocalipse, que eu tenho medo. Tanta coisa feia ali, né? Eu não quero nem saber do livro de Apocalipse. Outros já, a primeira coisa que querem quando se convertem é aprender o livro de Apocalipse, né? Já querem começar pelo telhado antes de ter o alicerce. Mas, de fato, o livro de Apocalipse, ainda que misterioso para alguns, ele foi escrito exatamente para esclarecer. Ele é a revelação. É algo que já foi revelado. E tem muito a ver com a igreja. A igreja precisa conhecer o futuro, o que vai acontecer no seu futuro e no futuro da humanidade. Por isso, Deus abriu os céus e revelou a João, ali na ilha de Pátimos, o que ainda existe concernente às coisas por vir, o futuro. E é exatamente isso que nós vamos fazer hoje. Nós vamos começar a estudar o livro de Apocalipse, uma breve introdução, depois iremos versículo por versículo, comentando conforme Deus vai nos dando o tempo. Então, a Bíblia, ela divide a raça humana em 3 segmentos: gentios e judeus. Então, quando começa, Deus se revela como Elohim, o Deus de todos os povos, Deus da humanidade. E nós encontramos ali o início da raça humana em Adão e Eva, depois o surgimento das nações,
E só lá no capítulo 11 e especialmente capítulo 12, que Deus lá em Ur dos Caldeus, lá no Fértil Crescente, perto do Golfo Pérsico, uma pequena cidadezinha de um povo pagão, como os caldeus o eram, ele fala com um homem chamado Abrão, casado com Sarai. E ele logo lhe dá uma ordem: sai da tua terra, da tua parentela, e vai para uma terra que te mostrarei. Depois ele amplia este chamado, né, dizendo: de ti farei uma grande nação, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então, na cena humana, na história humana, começa ali o início do povo judeu, povo de Israel, em Abraão e a sua descendência. Já haviam os gentios, agora os judeus. O Velho Testamento ele trata desses dois segmentos da humanidade: judeus e gentios, gentios e judeus. Mas o Novo Testamento ele apresenta um outro segmento, que na verdade é a união dos dois, né, daqueles que creem. A igreja é um mistério dos séculos. Uma figura muito usada nos livros de teologia e outros livros é aquela ideia do profeta do Antigo Testamento que está olhando e está vendo diante de si as montanhas. E aquelas montanhas são as profecias com relação ao futuro. E aquelas profecias dadas no Velho Testamento lhes permite ver os cumes das montanhas. Ele vê o que está acontecendo, Deus tratando com o povo de Israel, com os gentios, mas entre as montanhas há vales. E nesse vale está a igreja. Eles não conseguiam ver a igreja, não conseguiam enxergar a igreja, o mistério revelado. Eles não compreendiam a igreja. Até os anjos anelam para entender o que é realmente a igreja, a sua forma final, né? Quando a igreja completa, a noiva, a esposa do cordeiro, ataviada para o casamento, ou seja, os crentes todos, né? Tanto da igreja triunfante, aqueles que já morreram em Cristo, como da igreja militante, aquela que está aqui ainda, transformados, glorificados segundo a imagem de Cristo, semelhança de Cristo. Então esse é um mistério que os anjos anelam ainda entender isso aí. Então esses três segmentos são tratados na Bíblia, e no Novo Testamento nós estamos lidando com a igreja, ainda que sempre estamos falando de Israel também. Esse é um recado para os irmãos do grupo de estudo bíblico do Anápolis City. Eu sei que eles vão ver, alguns estão vendo, outros vão ver depois. Não teremos o Apocalipse lá no grupo, porque já estou dando aqui, né? Então não há necessidade. Aqueles que não estão assistindo agora poderão ver depois no canal da Igreja Cristã Evangélica Boas Novas. Então nós estamos adiantando, porque lá no estudo bíblico nós estamos estudando as epístolas versículo por versículo, né? Já estudamos várias, mas Apocalipse nós vamos estudar aqui na igreja. A maioria é daqui da igreja, tem alguns que não são. Eles podem ver lá no canal da Igreja Cristã Evangélica Boas Novas. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 32, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, versículo 32. Não vos tornei causa de tropeço, nem para judeus, nem para gentios, nem tampouco para a igreja de Deus. Paulo aqui, ele esboça, né, claramente esses três segmentos da raça humana, da humanidade, né? Judeus, igreja e gentios. Gentios, judeus e igreja. Então, esses três segmentos. Autores do livro de Apocalipse. Vamos voltar aqui para Apocalipse. Então, existe uma autoria divina de toda a Bíblia, não é particularidade do livro da Revelação. Esta é a melhor tradução, né, para os termos, o termo grego. Revelação, o livro da Revelação, eu entendo que a Bíblia
Na língua inglesa, ela é mais exata em traduzir o nome do livro, né? O livro da revelação, né? O nome Apocalipse, ele tem outras conotações, né? É um sinônimo, mas com outras conotações. Então, o livro da revelação tem autoria divina, como todos os demais livros das Sagradas Escrituras. Existe uma autoria divina, por isso começa o livro dizendo revelação de Jesus Cristo. Então, é Deus quem escreve o livro através do autor humano. Mas ele tem também um autor humano. Aqui, em João capítulo 1, versículo 1, no finalzinho diz assim: enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João. No versículo 4, João, às 7 igrejas que se encontram na Ásia, graça e paz a vós outros, da parte daquele que é, que era, que há de vir, e continua. E também o versículo 9, eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino, na perseverança em Jesus, achei-me na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Várias outras vezes João menciona o seu nome durante o livro. É importante notar que quando ele escreveu o 4º evangelho, que leva o seu nome, né, João, ele não se refere na primeira pessoa a si mesmo. Nem diz o nome, né? Diz o discípulo amado, né? Aquele que reclinava no peito de Jesus, mas ele não fala o nome. Mas aqui no livro de Apocalipse ele declara, né, bem abertamente que é ele o autor, é ele que teve as visões, Deus falou com ele, Deus mostrou para ele sobre as coisas que iam de vir. E ele é bem claro nisso. Então a autoria dupla, autoria divina e autoria humana, como nas outras cartas, nos outros livros, nas outras epístolas. A data em que foi escrito. O Apocalipse foi escrito durante o governo, né, o império, o reino do imperador Domiciano. Essa é a conclusão, né, da maioria dos crentes primitivos, dos pais da igreja, com certeza na última década do 1º século. Então, o finalzinho do 1º século, bem perto, né, da ascensão de Jesus, da morte e ressurreição, e ascensão de Jesus. Domiciano, na verdade, Tito Flávio Domiciano, ele era filho de Vespasiano, um outro imperador romano, e ele viveu do ano 51 até o ano 96. No ano 96, a história registra isso, né? Ele foi assassinado numa conspiração palaciana, como muitos outros imperadores também. Ele estava já tendo pouco sucesso nas conquistas, né, nas invasões, e a sua popularidade caíra no império. E os senadores que, na verdade, governavam o Império Romano, na maioria das vezes, né, era eles que governavam, não o imperador, os senadores já começaram a articular para uma conspiração. E muitas vezes acontecia assim: alguém muito próximo, de dentro do palácio, alguém próximo da família, era incumbido de dar um fim naquele imperador para que outro assumisse. E não foi diferente com Domiciano. Então terminava aí uma dinastia chamada dinastia Flávia, que começara alguns anos atrás. Nessa conspiração, dizem os historiadores, né, que houve um líder chamado Partênio, que aliou-se a um escravo liberto chamado Estevão, ou Estéfano. O Estevão, que era mordomo da sobrinha Domitila. Domitila era uma sobrinha de Domiciano. E esse mordomo fez parte dessa conspiração. Ele simulou um acidente no braço e colocou ataduras, faixas, e dentro das faixas levou um punhal, uma adaga. E com aquela adaga mataram Domiciano. Entraram na presença do imperador e o mataram. Ele foi um terrível, ele foi um tirano. Os historiadores o assemelham a Calígula e Nero.
Os irmãos terem uma ideia, Nero, um louco, né? Doido, ele quis iluminar Roma com cristãos colocados em estacas, colocando sobre eles betume e ateando fogo. E mais tarde ele queria uma inspiração para uma poesia e mandou colocar fogo em Roma. E quando a coisa ficou complicada, ele jogou culpa nos cristãos. Domiciano não ficou atrás, né? Ele foi um bom governador como um administrador, mas ele perseguiu os judeus e ele perseguiu os cristãos. Então esse é o contexto da carta do livro de Apocalipse. É um contexto de perseguição, onde Domiciano coloca o culto ao imperador como obrigatório. Diante de um busto do imperador, todo cidadão romano, todos que estavam sob domínio romano, deviam queimar incenso e adorar o imperador. E os irmãos podem imaginar esta situação para os cristãos, né? Eles não iam aceitar algo assim, de forma alguma. Eles não iam se dobrar diante do imperador como Deus, né? Adorá-lo como Deus. Então eles não adoravam o imperador, eles não ofereciam sacrifícios nos altares pagãos, porque só Jesus era o seu Senhor. Por isso eles eram perseguidos. Então a data mais ou menos é 90 a 96, alguns dizem 96 depois de Cristo, como a data mais provável que a carta, o livro foi escrito. Foi a data dada para o exílio de João na ilha de Patmos. Aqui, nesse livro, fala sobre o número 7. O número 7, ele é um número simbólico no livro de Apocalipse, e ele é repetido muitas vezes mesmo. Acho que cerca de 52 vezes. E ele significa, o significado de Apocalipse para o número 7 é completo. É um número completo, inteiro. É essa a ideia. E no livro de Apocalipse ele vai falar sobre 7 taças, 7 igrejas, 7 anjos, 7 selos, 7 trombetas, e vai além, né? Ele fala sobre uma besta que tem 7 cabeças, lá no capítulo 13, versículo 1, mostrando um intelecto completo, perfeito, né? Também fala de um cordeiro que tem 7 chifres e 7 olhos, se referindo a Jesus Cristo. Um dragão vermelho destruidor, que tem 7 cabeças, 7 coroas. Claro, isso tudo nós vamos passar por essas escrituras. Aqui é capítulo 12, versículo 3, e nós vamos dar a interpretação bíblica, né, para isso. No capítulo 10, versículo 3, ele fala sobre 7 trovões. No capítulo 17, 9 a 10, ele fala sobre 7 montes e também sobre 7 reis. 7 bem-aventuranças, em vários versículos, né? Capítulo 1, versículo 3, 4, 3, 16, 5, 19, 9, 7 bem-aventuranças, 7 visões, 7 promessas para o vencedor. Então, pelo menos 52 vezes o número 7 é usado no livro de Apocalipse. A finalidade do livro é declarar que Jesus é vencedor. Ele triunfa sobre o inimigo, ele reina sobre todas as nações. Ele vem para reinar. Na primeira vez, ele veio para servir e dar a sua vida por resgate por muitos. Mas na segunda vinda, que é o assunto da maior parte do livro, ele vem para reinar. Aquela visão profética, velho testamentária, quando ele vem montado num cavalo branco, vem vencendo, ele vem para vencer e assumir o governo de tudo. Isso nós vamos encontrar lá no capítulo 19. Há uma confusão em muitos em interpretar o cavalo branco do capítulo 6 com o mesmo cavaleiro, o cavalo branco do capítulo 19. E, na verdade, eles são opostos, são antagônicos. O cavaleiro do capítulo 6, o cavalo branco do capítulo 6, tem nada de Cristo. Aquele do 19, sim. Lá ele é perfeitamente identificado como o nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Então, o livro de Apocalipse, ele
ele tem uma gama de coisas diferentes, né? Por isso que dá a impressão de ser algo difícil, mas não é. Ele fala sobre duas testemunhas que vão testemunhar nesta época, mencionada aqui no livro de Apocalipse. Ele fala das testemunhas de Jeová, né? Também que atuarão nesse tempo, as verdadeiras testemunhas de Jeová que atuarão nesse tempo. Ele fala de um período curto de tempo em que as pessoas desejarão morrer e não conseguirão, a morte fugirá deles. Um sofrimento terrível, em que as pessoas procurarão a morte, aí dá a ideia até de que estão querendo suicídio, qualquer coisa, mas não conseguem morrer, né? A morte tirou férias, não conseguem encontrá-la. Ele fala de gafanhotos que saem do poço do abismo, que na verdade são demônios. Ele fala de um anjo poderoso, um demônio terrível chamado Abaddon ou Apolion, que significa destruidor, que também tem autoridade para agir nesse período. Então são coisas bem diferentes, simbólicas na visão de João, com aquilo que ele podia entender, da conhecimento que ele tinha da época, mas com um significado literal no futuro. É isso que nós vamos estudar durante o tempo que estivermos estudando. Ele fala de uma besta, e esta besta, que aparece lá no capítulo 13, ela levanta-se do mar. Mas ele fala também de uma prostituta assentada sobre a besta, também assentada sobre as águas do mar. Oceano, ou muitas águas na Escritura, especialmente Apocalipse, significa povos, nações. E nós vamos provar isso biblicamente, né? Não é só uma ideia nossa ou de muitas pessoas, mas fala de um líder político, um homem muito poderoso, e também de um líder religioso, o falso profeta, que se levanta da terra e ele se alia e serve a besta que se levantou do mar, o anticristo, numa aliança maligna, uma trindade satânica. O dragão, Satanás, o anticristo e o falso profeta. Uma imitação fajuta, né, da trindade. Dragão imitando Deus Pai, o anticristo imitando Cristo e o falso profeta imitando o Espírito Santo. E na função deles, no ministério deles, pessoalmente do falso profeta e do anticristo, a gente percebe essa similaridade. Fala também do cordeiro com 7 olhos, uma visão, um discernimento absoluto, né? 7 espíritos, que se refere a Jesus Cristo. O mesmo cordeiro também é o leão. Lá no capítulo 5, quando nós chegarmos, nós vemos João vê na mão do Deus Todo-Poderoso, sentado no trono, um livrinho selado com 7 selos, e ninguém podia abrir o livro. Nem na terra, nem debaixo da terra, nem no mar, lugar nenhum, ninguém podia abrir o livro. Então João começa a chorar muito, dizendo, mas quem vai abrir o livro? Abrir o livro significa revelar a mensagem, né? É tipo um pergaminho, um rolo, amarrado com cordão e selado com um selo de cera. Cera derretida, era colocado sobre o cordão, endurecia. Então, quando se quebra o selo, significa que abre-se uma página, né? Ou desenrola uma parte do pergaminho. E a página revela um juízo, alguma coisa que vai acontecer na terra. E João começa a chorar muito, mas eis que uma voz diz para ele assim, olha, eis que o cordeiro venceu, né? E ele pode abrir o livro. Então o leão da tribo de Judá, né? O leão da tribo de Judá, quando ele olha para o leão, ele vê um cordeiro como tivesse sido morto, ou seja, vê Jesus com as marcas da crucificação. Então, o cordeiro é o leão, e o leão é o cordeiro, e o cordeiro e o leão é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, o livro do Apocalipse é um livro de triunfo, é um livro que deve encher o nosso coração de esperança, de que o plano de Deus se cumprirá. Deus está sempre no controle absoluto, soberano de todas as coisas. Ele levará a cabo o seu plano. O livro de Apocalipse fala sobre isso. Vamos começar então com o versículo 1. Aí está na projeção, os irmãos podem acompanhar aí ou na Bíblia.
Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João. O vocábulo revelação, ele vem do latim revelare, que tem o sentido de desvendar, como abrir uma cortina, mostrar algo que está por trás de um véu. Esta é a ideia que tem a etimologia da palavra. E no grego, apocalipto. Apocalipto, que é o paralelo, né, ao latim revelare, que todos trazem a mesma ideia de ganlô do hebraico. Como aparece lá em Daniel capítulo 2, versos 22 e 28, eu vou ler essas escrituras. No livro de Daniel, capítulo 2, 22 a 28. Daniel 2, 22 e 28. Eu vou ler do 20 para entender quem é que revela. 20, Daniel 2, 20 diz assim: Disse Daniel: Seja bendito o nome de Deus de eternidade a eternidade, porque dele é a sabedoria e o poder. É ele quem muda o tempo e as estações, remove reis, estabelece reis, ele dá sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes. Ele revela o profundo e o escondido. Olha aí, aquilo que foge da nossa compreensão, da nossa sabedoria, do nosso entendimento, Deus revela. Aquilo que não está patente aos nossos olhos, visível aos nossos olhos, ele revela. Conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. O verso 28. Mas há em Deus no céu, o qual revela os mistérios. Aqui o assunto é o sonho de Nabucodonosor, e Daniel, antes de trazer a interpretação, ele mostra quem é que está fazendo essa interpretação, quem é que revela. É o Deus que está nos céus. Então a palavra aqui, revelar, tem o mesmo sentido de revelare ou de apocalipto, esse termo, esse vocábulo hebraico ganlô. Trazer a luz, tirar de trás do pano, do véu, das cortinas. Esta a ideia. Então, de dentro para fora. Apo significa de dentro para fora, você tirar alguma coisa. Apo. E calipto, ou calipsus, significa véu, ou de trás do véu. Tira de dentro, põe para o lado de fora do véu. Escancara, né? Mostra o plano, mostra o propósito. Então, revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Então, uma revelação. Esse termo latim, né, apareceu na Septuaginta, corresponde exatamente ao termo galon, do hebraico. A revelação ela tem dois focos. Revelar os propósitos divinos e revelar a pessoa de Deus. E isso acontece aqui no Apocalipse, como acontece em toda a Escritura. Então, uma revelação pessoal de Deus. Nós não conheceríamos Deus se não houvesse a revelação das Escrituras. Se ele não se manifestasse através das Escrituras, o nosso conhecimento de Deus seria limitadíssimo. Nós imaginaríamos através da natureza, da criação, né? Olhando para a criação, imaginaríamos como é Deus. Mas através das Escrituras, nos foi dado um conhecimento apurado de quem é Deus e também dos seus propósitos. Então esse é o objetivo da revelação. Mostrar quem é Deus e quais são os seus planos para a humanidade, para todas as pessoas. Revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Então ele vai falar sobre a época da igreja, nos primeiros capítulos,
e depois do capítulo 4 em diante, o período pós-igreja. O que vai acontecer após a retirada, o rapto da igreja, o arrebatamento, o que vai acontecer nesse mundo com a igreja ausente, a igreja corpo de Cristo. Haverá uma igreja organização, uma igreja estrutura, uma igreja nominal presente, que é a igreja de Laodiceia. Mas a igreja corpo de Cristo, noiva, esta foi ao encontro de Jesus nos ares no arrebatamento. Então o arrebatamento virá antes que muitas coisas aconteçam na terra, e essas coisas por vir estão ali do capítulo 4 até o final. A igreja está incluída aí nesses primeiros capítulos, e aqui ele diz que notificou ao seu servo João, o qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo quanto a tudo que viu. João foi o homem que viu os céus abertos. Ele escreveu o quarto evangelho, ele escreveu as 3 cartas, 3 epístolas, e agora o livro do Apocalipse. Foi o autor humano. Então ele tem uma quantidade boa de escritos, foi usado por Deus para escrever aquilo que Deus inspirou, e perdendo para Paulo, né, que escreveu muito mais. Mas ali o evangelho, as cartas, 1ª, 2ª e 3ª, e também o livro do Apocalipse. Ele viu os céus abertos. Então, a palavra de Deus, aqui a palavra de Deus está se limitando mais ao livro do Apocalipse. Está se referindo mais ao livro, ainda que poderia se estender a toda a palavra, mas mais ao livro do Apocalipse. Então, a palavra e o testemunho de Jesus Cristo quanto a tudo que viu. João foi testemunha ocular. Ele não só andou com Jesus Cristo, como viu os seus milagres, viu a transfiguração, a glória do reino antecipada. Ele ouviu os seus ensinos, mas lhe foi dada a graça de viver até 80 ou pouco mais de 80 anos. Se entende que João, quando escreveu, estava mais ou menos com 80 anos. Lá já para o final da sua vida, a história eclesiástica diz que João morreu de morte morrida, não de morte matada, né? Ele não foi um mártir, não foi matado, né, ou assassinado por alguém, executado, mas morreu de velho, né, de alguma doença, de alguma coisa assim. E ele escreveu e viu os céus abertos e tudo aquilo que lhe foi mostrado naquelas visões. Testemunha ocular. O versículo 3. Bem-aventurados, essa é uma das bem-aventuranças. Bem-aventurados, ou seja, bem-sucedidos, muito felizes, são aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Notem aí 3 categorias, ou 3 atitudes que pode existir em uma pessoa só. Bem-aventurados os que leem. Então, não há por que ter medo da profecia. Pelo contrário, nós devemos ser estudiosos da profecia. Foi um privilégio que Deus me deu, né? Depois de formar no seminário, voltar para lecionar lá. E não demorou muito tempo, eu era o reitor, eu fiz um propósito. Não, cada semestre eu vou mudar as disciplinas, para mim mesmo, né? Para outros que quiserem, mas para mim, eu quero fazer isso, eu quero mudar. Eu não quero dar sempre as mesmas, eu quero cada vez dar outras. Então, naquele tempo lá, eu dei quase todas, né? Acho que teve umas 2 ou 3 que eu não deu tempo, né? Porque eu saí, né? Depois de 13 anos e meio eu saí, mas naqueles 13 anos e meio eu fui mudando. Cada semestre eu procurava pegar uma nova, exatamente para eu aprender mais. E gostava muito de pegar Daniel, né? Ezequiel não tinha essa disciplina lá, mas eu peguei para estudar Ezequiel. Tudo isso para entender Mateus 24, 25 e também o livro de Apocalipse. Sem entender Daniel, é difícil entender o livro de Apocalipse.
Quando nós chegarmos no lugar exato, né, que vai falar sobre isso, nós vamos voltar lá um pouco em Daniel e também em Ezequiel. Mas é uma bem-aventurança, é uma coisa boa para nós entendermos o livro do Apocalipse e também a profecia. Então, bem-aventurados aqueles que leem, mas também aqueles que ouvem. Nós aprendemos lendo, mas nós aprendemos ouvindo o que os outros ensinam, o que os outros estão transmitindo. E aqueles que guardam, praticar aquilo. Tem muitos ensinamentos, tem muitos princípios que nós precisamos praticar. Nela escritas, pois o tempo está próximo. Isso aqui é uma iminência escatológica, uma iminência profética. A areia da ampulheta de Deus está escoando. E nós vivemos os últimos dias. E cada dia que passa nós estamos mais perto do fim. Do fim de muitas coisas, né? E do começo de outras. Quando estudamos na semana com o grupo do Anápolis City, 2 Pedro, nós falamos sobre o fim, né? Os elementos abrasados se disfarão. E aí nós fizemos uma conexão com o livro de Apocalipse. Eis que cria novos céus e nova terra, uma nova criação. Não é uma reforma, né? Não é uma transformação, mas uma nova criação. Quando nós pensamos nessa afirmação, nós pensamos no planeta Terra, que já é muito grande para nós, né? Pensa nos continentes. Considera os oceanos e tudo que há. Montanhas, árvores, seres marinhos, seres terrestres, né? E cidades e tudo mais. Você pensar assim, não, mas Deus destrói tudo isso e cria tudo isso com facilidade. Mas quanto mais aumenta o nosso conhecimento, e nós ficamos sabendo mais do universo, das milhares de constelações, né, e milhões de estrelas, bilhões de estrelas, galáxias, né, e astros. Recentemente agora descobriram novos planetas aqui perto da gente, só que não eram visíveis. Quanto mais aperfeiçoam os telescópicos, né, as sondas espaciais, descobrem mais coisas lá fora também. Mas Deus destruirá tudo isso. Tudo isso está ligado a Adão, a Eva, a humanidade, a criação que caiu. E Deus destrói isso com maior facilidade e cria tudo do nada novamente. Tudo. Sem nenhuma dificuldade. Só com a palavra do seu poder. Então o Apocalipse vai falar sobre isso também. Então o tempo está próximo dessas coisas acontecerem. Versículo 4. João, as 7 igrejas que se encontram na Ásia. Aqui, essa região, Ásia, uma província romana, era a Ásia Menor, que hoje é a atual Turquia. As igrejas não eram só 7, né? Pelo menos 10 haviam ali, mas ele escolhe 7, e há uma interpretação que diz assim que esses 7 representa toda a igreja, o conjunto da igreja, em todas as épocas, né? E todo tipo de igreja. Então toda a história da igreja toda, né? Representada naquelas 7 igrejas, no tempo da igreja até o arrebatamento, Filadélfia, e a igreja que entra no juízo de Deus, Laodiceia. Juízo de Deus sobre a humanidade, num período que nós vamos passar daqui uns dias aí para frente. Então, João, as 7 igrejas que se encontram na Ásia, e essas igrejas são Éfeso, Esmina, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. As 7 igrejas ali da Ásia Menor. Graça e paz a vós outros no tempo de perseguição, no tempo de grande tribulação. Ele usa a saudação, graça e paz, né? Então, sem graça não há paz. Por causa da graça de Deus, nós experimentamos a paz de Deus e a paz com Deus. Esse é um cumprimento que eu aprecio muito na nossa denominação, na igreja cristã evangélica, que é um cumprimento também de outros irmãos, né? Mas é preferível graça e paz do que a paz do Senhor, né? Às vezes eu encontro alguns irmãos da cristã evangélica dizendo a paz do Senhor, né? Puxa, só a paz, né? Mas sem a graça não há paz. Então, graça e paz era o cumprimento usado na igreja primitiva.
Graça e paz, tanto nas cartas quanto pessoalmente. Então, a graça e a paz, que vocês estejam usufruindo da graça e experimentando a paz de Deus, que excede todo entendimento, a vós outros, aos crentes que estavam sendo perseguidos, os crentes ali daquelas igrejas, especialmente naquela região da Ásia Menor, onde estavam essas igrejas, o culto ao imperador era imposto com toda severidade, e aqueles que não adoravam o imperador como Deus eram jogados na arena para serem devorados por leões, chifrados por touros, mortos por gladiadores, comidos por cães. Então não era fácil ser crente naquela época, ser um cristão naquela época podia significar a morte. Tem umas gravuras baseadas num quadro pintado por um pintor antigo chamado A Última Oração. Tem lá no meio da arena um grupo de crentes ajoelhados com as mãos para o céu e lá já saindo os leões, né, que foram soltos para devorá-los. Por isso que foi chamado A Última Oração. Eles estão lá no meio da arena, não negaram a fé, não adoraram o imperador, e os leões que vão comê-los estão saindo para devorá-los, né? E ali tem idosos, mulheres, crianças, um grupinho lá de crentes, retratando uma cena de muitas e muitas cenas dos mártires da igreja primitiva, daqueles que morreram pela fé. Perseguição era o que havia, muita perseguição. Então essas igrejas, aqui dá uma ideia mais ou menos no mapa, né? A localização delas, mais ou menos próxima: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Cada um com a característica, cada um com uma promessa, cada uma com a condenação. Esse vai ser o assunto, né? A partir do capítulo 2 e 3, nós vamos estudar essas 7 igrejas mencionadas aqui. Então, 7 igrejas que se encontram na Ásia, graça e paz a vós outros, da parte daquele que é, que era e que há de vir. Aquele que é, ele continua vivo, ele ressuscitou e continua vivo, e ativo, e presente. Aqui se refere a Jesus Cristo. Está se referindo a Deus na pessoa do Filho, na pessoa de Jesus. Porque o final diz isso, né? Aquele que é e que era. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, eterno. E que há de vir. Quem é que há de vir? Quem nós aguardamos? Deus Pai? Deus Espírito Santo? Não. Nós aguardamos a volta daquele que subiu aos céus ali no Monte das Oliveiras, diante dos olhos dos discípulos, até sumir nas nuvens, e aquele que vai voltar, primeiro para nos arrebatar, nos ares, o encontro da igreja. E depois ele virá até a terra, aonde ele subiu, no Monte das Oliveiras. Seus pés pisarão no Monte das Oliveiras. Mas ele há de vir. Então, ele é, ele era, ele há de vir. Ele é eterno e voltará para a sua igreja, voltará para reinar sobre as nações. Mas também é mencionado aqui, e da parte dos 7 espíritos que se acham diante do seu trono. Aqui é pelo menos uma dupla interpretação. Alguns imaginam 7 anjos, né? Serafins ou querubins, e outros veem aqui uma menção ao Espírito Santo. A ação do Espírito Santo é baseado em Isaías capítulo 11, versículos 2 e 3, se os irmãos quiserem acompanhar nessa leitura. Isaías 11, versículos 2 e 3, falando sobre Cristo. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, de entendimento, de conselho, de fortaleza, de conhecimento e de temor do Senhor. Referindo-se a Jesus, o Messias, vindo na plenitude do Espírito, pleno do Espírito Santo. E aí fala: não julgará segundo a vista dos seus olhos, nem repreenderá segundo o ouvido dos seus ouvidos. Tudo que ele fez no poder do Espírito Santo. Pleno poder do Espírito Santo.
Voltemos para o livro de Apocalipse. Agora vamos para o versículo 5. E da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra. Aqui, nós estamos aguardando esse nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nosso amado. E nós temos muitas razões, boas razões para aguardá-lo com muita expectativa. E João escreve aqui algumas delas. Aqui diz, da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha. Ele foi fiel em transmitir tudo aquilo que o Pai queria que ele transmitisse. Ele foi fiel em cumprir toda a vontade de Deus, tanto que ele pôde dizer, está consumado. Ele não ocultou nada. Em João capítulo 15, ele fala sobre isso, né? Que ele transmitiu tudo o que Deus queria que ele transmitisse. Ele disse, em certa ocasião, a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou. Então ele é a fiel testemunha, aquele que testemunha com fidelidade. O que ele testemunhou de fato é, o que ele viveu de fato é, o que ele realizou de fato é. A fiel testemunha, é isso que nós aguardamos. Mas também aguardamos o primogênito dos mortos. Que palavra animadora para aqueles cristãos que estavam sendo perseguidos e mortos, martirizados pelo imperador Domiciano. A morte era uma realidade, mas era como se ele dissesse assim, olha, o pior que pode nos acontecer é a morte. A pior coisa que pode acontecer com um crente é a morte física. Depois disso vem a eternidade. Então a morte é uma passagem. Paulo disse, né? O viver é Cristo e o morrer é lucro. Então aquilo que de pior os homens podem nos causar, não é nada. Porque depois disso vem a eternidade. Então ele é o primogênito dos mortos. O primeiro a ressuscitar naquela forma glorificada, com um corpo de glória, sendo as primícias dos que dormem, como Paulo ensina lá em 1 Coríntios capítulo 15. Assim como é o corpo de Jesus, assim também será o nosso, o corpo da ressurreição, um corpo de glória, um corpo não sujeito à corrupção, à doença, ao envelhecimento, às fraquezas, ao pecado. Imagina o que é isso. Tudo aquilo que nos aflige, tudo aquilo que nos atormenta, passará. Nós teremos um novo corpo. Ele é o primogênito dos mortos. Uma boa razão para o aguardarmos também. E é o soberano dos reis da terra. Ele domina sobre todos. Toda autoridade lhe foi dada no céu e na terra. É esse que vem. É o Todo-Poderoso, é o Altíssimo. É o Criador de todas as coisas. É aquele que controla tudo no universo. Como diz lá em Hebreus capítulo 1, né? Que nos falou através do Filho, pelo qual também mantém o universo. Aquele que criou, mantém. É o poder de Deus que mantém tudo funcionando. Tudo que funciona precisa de uma energia. Uma frustração do homem era criar um mecanismo de movimento perpétuo sem nenhuma energia, né? Alguma coisa que tivesse um movimento inicial e aquilo continuasse girando. O pêndulo, né? O duplo pêndulo é uma tentativa, né? Aquele duplo pêndulo que tem duas bolas na ponta, e ele vai, se dá um movimento inicial, ele fica girando por um bom tempo, mas um dia ele para. Porque a energia e o atrito, né, que existe do ar, por mínimo que seja, vai freando ele muito devagar. Então o homem frustrou de criar algo que não tem uma energia movendo aquele movimento. É assim com a criação. Aquilo que foi criado precisa ser mantido, e é o poder de Deus que mantém tudo funcionando. Nós falamos hoje de estações, de clima, né, de chuva e tudo mais. O homem começou a descobrir algumas coisas do funcionamento da natureza e começou a descartar Deus, né? Não, isso aí é água que evaporou, é um vento que vem lá do sul, né? Uma frente fria, essas coisas, né? Mas quem é que estabeleceu isso e mantém tudo isso funcionando? Deus. Deus que mantém tudo funcionando. As correntes marítimas, o caminho dos ventos, as marés, a lua e o sol, que tem influência sobre a terra.
e muita coisa mais que a gente nem sabe, né? Que a ciência não descobriu ainda. Tudo isso depende do controle de Deus, do poder de Deus. Jesus Cristo, aquele que nos ama, olha só que coisa maravilhosa. Então, existe alguém que nos ama verdadeiramente. Alguém que morreu no seu lugar. Alguém que deixou a sua glória, andou aqui entre os homens e aceitou aquela cruz, derramou seu sangue por amor. Alguém que nos ama. E aqui diz, e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. 3 razões para servi-lo fielmente. Ele nos ama, ele derramou seu sangue e nos libertou dos nossos pecados. O pecado não terá mais domínio sobre vós. Andai no Espírito e jamais satisfarei a concupiscência da carne. Por causa da sua obra, ele nos capacitou a vencer o pecado, a andar em vitória sobre o pecado. E ainda mais, nos constituiu, versículo 6, nos constituiu reino e sacerdotes. Então, nos libertou com um propósito, para fazermos parte do seu reino e também sermos seus sacerdotes. A nossa missão de representar Deus diante dos homens e os homens diante de Deus, pregando a palavra, intercedendo pelas pessoas diante do nosso Deus. Para o seu Deus e Pai, a Ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Um domínio sempiterno, um domínio eterno. Então essa afirmação. Constituídos reinos sacerdotes para a glória de Deus Pai, pois a Ele seja a glória e o domínio para sempre. Tudo dele, tudo para Ele. O versículo 7, nós vamos até o 8. Eis que vem com as nuvens, e todo olho verá. Há na interpretação de uma linha escatológica a divisão, a separação, né? Uma vinda nos ares, silenciosa, no arrebatamento, e uma vinda rumorosa, né? Barulhenta, extraordinária, espetacular na terra, para julgar as nações. E há 2 expressões nas Escrituras que fazem esse contraste. Num piscar de olhos, esse é o arrebatamento. Nós estamos aqui, imaginemos que daqui a alguns minutos vai acontecer o arrebatamento. Então, não é um piscar de olhos assim, é o piscar de olhos involuntário, muito rápido. Então, de repente, está tudo vazio aqui, né? As luzes acesas e os carros aí na porta, aqui tudo, né? A projeção parada ali, né? E aí começa a passar gente, já deu 10h30, 11 horas, meio-dia, e o povo, o que aconteceu com esses crentes hoje, né? Sumiu tudo, né? Vê todas as coisas aqui, Bíblia, né? Celular. Eu não vou querer levar celular, nem tablet, nem nada, né? Nem a carteira, nem a chave do carro, nada. Nós não levaremos nada, mas seremos levados. Eles entram aqui e vão olhar o que aconteceu com esse povo, né? Vão chamar a polícia, né? E os policiais que não são crentes também já notaram o sumiço de alguns colegas, né? Então, o arrebatamento é isso, né? É um rapto. Some, desaparece. Piscar de olhos. Mas a segunda vinda, o que está se referindo aqui, no versículo 7, eis que vem com as nuvens e todo olho verá. Mateus 24 fala, né? Assim como o relâmpago se mostra no Oriente e no Ocidente, assim verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens. Ou seja, isso aí vai ser transmitido, vai ser uma live global. Vai ser transmitido pela internet, né, pelos canais de televisão. O mundo todo está vendo o que está acontecendo lá, naquela batalha final do Armagedon, e Jesus voltando. Todo olho verá o sinal do Filho do Homem. É esta vinda que está falando aqui. Eis que vem com as nuvens e todo olho verá. Ou seja, toda a raça humana saberá que ele está vindo. Até quantos o traspassaram? Quem? Os judeus. Aqui não é uma referência aos romanos, né? Os judeus o traspassaram pelas mãos dos romanos. Aqui está se referindo a Zacarias, capítulo 12, versículo 10. Chorarão por ele como se chora por um primogênito, com o filho
primeiro filho morre. Eles verão finalmente, os judeus do momento atual, reconhecerão que aquele Jesus de Nazaré, aquele que foi crucificado ali no Calvário, é o Messias, porque ele virá com as marcas da crucificação. Então eles vão entender que os seus antepassados crucificaram o Messias. O Messias que eles tanto aguardam já tinha vindo. E todas as tribos da terra se lamentarão. Aqui o Mateus 24:30 que eu coloquei. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. Então essa expressão vem com as nuvens tem um significado de poder e glória. Ele vem com todos os seus anjos, ele vem com todo o seu poder. É essa a ideia, né? Ele vem com as nuvens, ele vem em glória, ele vem em poder. E todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, certamente, amém. Não é uma vinda de alegria, por quê? Porque ele vem para julgar as nações. Por isso que elas se lamentam. É o contrário do arrebatamento. O arrebatamento é um dia de casamento, é um dia de alegria, de festa. Mas a segunda vinda é um dia de juízo, um dia de castigo. E o capítulo 4 em diante a gente vai vendo tudo que vai acontecendo ali, né? Muita coisa sendo derramada sobre a terra. Eu sou o Alfa, o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Aqui novamente se refere a Jesus Cristo. Deus, mas na pessoa de Jesus. Então ele diz, eu sou o Alfa, eu sou o começo, eu sou a primeira letra do alfabeto grego, mas eu sou a última letra também do alfabeto grego. Eu sou o Ômega. Alfa e Ômega, quer dizer, princípio e fim, início e começo. E ele repete, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Notem aqui a divindade de Jesus Cristo sendo enfatizada, né? O Senhor Deus. Mesma expressão usada para o Deus Criador, o Deus veterotestamentário. Mas também diz o Todo-Poderoso. É Ele quem volta. É Ele quem está vindo. Aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Então, acima de qualquer coisa, antes de qualquer coisa, o livro do Apocalipse é a revelação desse Deus Todo-Poderoso. Aquele que é, que era e que há de vir. E nós precisamos conhecer as profecias, nós precisamos ser motivados a trabalhar para Ele, a viver uma vida piedosa, uma vida que o agrada, uma vida separada do pecado. É esse o efeito principal da profecia bíblica. É muito mais que curiosidade, muito mais que conhecimento. Não pode ficar só aqui, tem que descer para cá também e se tornar em ações na nossa vida. E assim vamos continuar, se Deus permitir, né? Próximo domingo, continuar no capítulo 1 e avançando.